formativos aí já há um tempo na MSK e tudo para a gente conseguir impulsionar e fazer isso que a gente chama de letramento digital, né? Para que a inteligência artificial não fique restrita só a um grupo, mas para que seja um instrumento de alavancar os projetos de vocês, nas localidades de vocês e na ponta, tá? Bom, começando aqui um pouco, né, de como que a gente chegou nesse comum, né, da inteligência artificial para a inclusão e o terceiro setor. Eu acho que pode passar, Bruno. Apresentar um pouquinho da gente, tá? Bruno, se você quiser se apresentar aí rapidamente, antes da gente começar muito no detalhe aí. Bom, perfeito. Boa tarde a todos. Pessoal, meu nome é Bruno, eu sou diretor criativo e CEO do Nexus Hub, tá? Aqui com a MSK eu sou voluntário, tá? Eu sou responsável por implementar a inteligência artificial para ampliar o impacto social da ONG. Sou apaixonado por tecnologia, então o trabalho é diário para trazer oportunidades e realmente trazer esse lado humano de algo que muitos ali veem como robótico, mas acredito que, tenho certeza que a Ariadne vai falar bastante coisa legal e como a gente pode humanizar isso. Então, basicamente é isso, tenho mais de 10 anos de experiência na área, tenho como fundação, digamos assim, como background, eu sou designer, então adoro criatividade, adoro criar as coisas, e basicamente é isso, pessoal, vai ser um momento muito legal, vai ser muito prazeroso estar trocando essa ideia com vocês, tá bom? Bom, falando um pouquinho sobre mim, eu tenho aí quase 10 anos de MSK, desenvolvendo vários projetos, em específico aí que a gente vai falar, que a gente usou como case aqui de inteligência artificial, Amoras. Eu já trabalhei com marketing, essa é a minha formação, essa é a minha raiz, né? Dentro do marketing, trabalhar com essa parte de inovação social e dentro das organizações da sociedade civil. Então, tanto eu quanto o Bruno aí, a gente tem esse portfólio vasto aí de cases com grandes marcas e a minha missão aqui é como que a gente consegue transpor isso para a realidade de vocês na ponta e dos outros percursos formativos. Pode passar, Bruno. Bom, o que é a Nexus, né, afinal? A Nexus é um grande laboratório dentro da MSK, onde a gente trata de inteligência artificial, a gente humaniza isso, e são as marcas que a gente já trabalhou, algumas dessas marcas aplicando projetos muito focados ali na parte do marketing, da automação, que esse é o grande momento, o grande boom aí que a gente tem, com certeza a gente vê muitas coisas disso, mas a gente não tem muita ideia de como que a gente consegue acessar isso de uma forma prática no nosso dia a dia. Então, esse é o grande papel da Nexus, como que a gente converte esses desafios, e a MSK tem feito isso com muita maestria e dado campo para a gente atuar como grandes parceiros, como que a gente torna esse desafio em crescimento, em novos editais, em novos recursos de captação aí. Pode passar, Bruno. Bom, o que a gente vai fazer aqui hoje, afinal, tá? Talvez a gente não cumpra essas 2 horas, porque a gente vai falar isso, o Bruno vai entrar mais na parte técnica. A inteligência artificial é literalmente um universo, então a gente tem várias possibilidades aí dentro dela, e como se fosse uma grande árvore, e os ramos ali, as raízes vão para diversas áreas que vocês puderem imaginar. A gente vai trocar um pouco sobre isso, sobre coisas que muito provavelmente vocês até já viram, né, na internet, ou que vocês já têm acesso ao básico ali da inteligência artificial, mas hoje a gente está aqui para desmistificar a IA, né, humanizar ela, para que a gente consiga entender e fazer com que ela se torne uma tecnologia acessível para o dia a dia de vocês e trazer algumas demonstrações de soluções práticas de como que a gente pode usar no dia a dia, como que a gente pode usar no marketing, né? E a gente sempre fala isso, né? O que é inteligência artificial, né? Quando você usa o Google, ou quando você fala com a Siri no seu celular, ou quando você escuta aquele do Android, ok, Google, isso já é inteligência artificial, né? E por que isso é importante para organizações da sociedade civil? Justamente para a gente conseguir otimizar o nosso trabalho, para a gente conseguir dar mais velocidade em demandas do dia a dia que são muito morosas para a equipe ali que fazem a condução de projetos, o dia a dia de atendimentos. Então, a inteligência artificial ela pode se tornar um membro da sua equipe, como se você tivesse aí 10 assistentes trabalhando para você ao mesmo tempo e otimizando recursos e tempo. Pode passar, Bruno. Bom, o que a gente tem como missão aqui, né? Já existem leis e questões aí na parte do Supremo, onde a gente fala sobre
essa democratização de como que a gente consegue olhar para esse tema com muita segurança também, né, para não se sentir inseguro. Então, como que a IA pode se tornar uma tecnologia democrática, né? A nossa ideia aqui é justamente fazer com que a IA inclua, não exclua, né? A gente está colocando todo mundo na mesma mesa para conversar sobre isso. Então, a IA é isso, né? Eu sempre gosto de usar. Muita gente tem medo da IA e acha que vai substituir. Eu gosto de sempre usar esse exemplo de que a IA, ela não é uma substituição, ela é um superpoder, né? Como se fosse uma versão minha do meu trabalho no dia a dia, muito melhorada. Então, eu sempre gosto de usar esse exemplo, né, dos super-heróis. Então, a IA, ela deve ser o nosso superpoder, não um motivo de receio. Então, por isso essa formação aqui, né? E com ela, a gente consegue reduzir várias barreiras, né? Às vezes, barreiras técnicas, barreiras sistemáticas, barreira de tempo, que é muito principal, né? Porque dentro das organizações da sociedade civil, independente do tamanho, as pessoas que trabalham têm que usar vários chapéus ali ao mesmo tempo, né? Então, essa é a nossa ideia. A gente reduz essa barreira, traz todo mundo para a mesa para a gente sentar e conversar, e como que a gente reduz isso e faz de uma forma mais humanizada e que todo mundo consiga estar letrado e formado ali, pelo menos no básico. A gente já tem muitas ferramentas desse tipo, né, como autodescrição, legenda, e a gente tem até casos que são reais ali no terceiro setor, tá? Depois vocês podem pesquisar sobre isso, vocês vão receber essa apresentação depois, tá? Já combinei com o pessoal aí para a gente passar para vocês esses highlights para vocês estudarem sobre isso, ficarem livres para pesquisar. Então, a Climate Change AI, claro que os casos que a gente tem são casos de sucesso do terceiro setor, hoje no Brasil ainda são muito poucos, e são projetos um pouco menores, né? E aí aqui eu trouxe 2 casos de fora do Brasil que já estão andando aí, que já estão um pouco mais fácil, mais palpável de conseguir ver as ações deles, né? A Climate Change AI, ela acaba sendo um coletivo de organizações sociais, onde eles usam a inteligência artificial para fazer monitoramento ali da parte de mudanças climáticas, editais, eles têm as automações deles. Então, é um coletivo de organizações ali dentro dessa temática, né? Que já se posicionam a favor e desenvolveram suas próprias ferramentas, o que acabou gerando quase que um portal aí, um sistema próprio deles de IA. E o Equity Project, que também é uma organização, ele começou com um projeto de letramento digital de inteligência artificial para populações vulneráveis e ele se tornou literalmente uma OSC que fomenta isso, né, em forma de oficinas, como que a gente está fazendo aqui, mas numa escala muito mais lá na ponta, né, onde eu consigo formar as pessoas na ponta. Pode passar, Bruno. Bom, aqui esse é um momento inédito que a gente conseguiu desenvolver junto com a MSK e com a Moras, e isso é um case, eu queria mostrar para vocês, depois o Bruno vai adentrar muito nessa parte técnica e eu vou ficar acompanhando aqui com vocês no chat. O nosso foco aqui hoje, a gente vai falar bastante sobre marketing, que é uma coisa que, ao longo desses 10 anos aí de terceiro setor, a gente tem essa lacuna grande aí, né, de como que as organizações sociais, elas se posicionam nas redes, a dificuldade de você achar alguém para estar fazendo uma foto, estar munindo aquilo e criando esse portfólio, e até isso impacta muito na captação de recurso, né? Então, a gente viu essa dificuldade dentro da Nexus e a gente falou como que a MSK, às vezes, a gente não tem aquele recurso para produzir, para ir lá em loco, né, filmar aquelas crianças e tal. A gente até ficou um tempo sendo meio itinerário, mas a gente pensou, como que a gente pode produzir isso a longo prazo, com um recurso curto, que é, às vezes, o cenário das organizações sociais, e ainda assim eu transmitir a minha mensagem, né? Seja numa rede social, seja na televisão, às vezes aparece alguma oportunidade de divulgar o seu trabalho. Então, aqui é o nosso primeiro case, a Elisa que está aqui, que é presidenta da organização, nem viu isso, tá? Isso era uma coisa que a gente estava produzindo proativamente, mas eu aqui, como diretora de marketing, tomei a frente disso, acabei me mostrando para ela e vou mostrar aqui para vocês em primeira mão. Esse vídeo é 100% produzido com inteligência artificial. Ele é muito focado no Amoras, na questão de crianças de povos e comunidades tradicionais. Isso aqui, depois a gente pode passar para vocês, não tem problema nenhum, mas esse é um dos nossos trabalhos aqui, de muitas coisas que ainda estão para sair, e eu acho que é isso. Acho que pode dar play, Bruno. Beleza, só me confirma aí se não tiver com som, porque eu não sei se eu compartilhei com permitindo áudio.
Pode crer. Aham. Pode crer. Vamos lá. Satisfação total, mestre. Muito obrigado. Eu acho que travou um pouco a questão da fluidez do vídeo, mas deu para ver mais ou menos, né? Esse vídeo é 100% produzido com IA, tá? Eles não são pessoas de verdade. E nessa escolha que a gente teve foi não produzir nada com som, tá? Tem a possibilidade de você colocar a narração e tudo mais, né, para que as crianças falassem aí, mas isso leva um tempo e alguns plugins que a gente chama um pouco mais complexos, né, um pouco mais profundos aí na construção. Mas isso é uma base muito rasa, assim, do que dá para criar em um tempo curto, tá? É uma das possibilidades aí. E claro que tudo, o Bruno vai falar isso tecnicamente, tudo é sobre prompt, é muito sobre o que você pede e como que você pede. Então, a gente tem esse pré-trabalho aí de gerar essa descrição mais completa possível para que saia uma coisa assim, de fato, bonita e que impacte. E isso pode ser adaptado para a forma que a gente quiser, como eu falei, cara, eu subi um vídeo no YouTube ou preciso subir um Reels no Instagram. E aí aqui a gente chega nesse ponto crucial, né? Como que a IA pode, de fato, ajudar a sua organização não governamental, a sua OSC, a sua OCIP, ou qualquer tipo de sigla que vocês tenham aí na localidade de vocês, né? A gente pode, dentro dessa realidade do terceiro setor no geral, criar esses conteúdos que são acessíveis e adaptados para os públicos que vocês trabalham aí na ponta. A gente consegue fazer todo tipo de tradução de material, do tipo, né, nesse caso a gente tem algumas atuações internacionais, e isso era um grande calcanhar de Aquiles nosso, de, cara, precisa traduzir X documentos ou X portfólios em um dia, e às vezes a gente não tinha pé para isso, né, ou a condição de estar bancando ali um tradutor, e isso ajudava super, isso ajuda super no dia a dia da gente conseguir ter essa agilidade nessas traduções, ou adaptações de possíveis documentos ou possíveis editais que a gente possa aplicar. Outra possibilidade aqui são relatórios automáticos também. Todo mundo que aplica para captar recurso ou tem a parte de prestação de contas, ou preciso fazer um relatório, ou eu quero construir uma proposta, tem uma possibilidade, também entra aqui dentro da IA, tá? A gente tem fluxos organizados, que eu vou falar um pouquinho depois, de como que a gente conseguiria construir isso automático, sem depender de que o seu analista, o seu assistente de projetos ali, ou você mesmo, como presidente, tenha que ficar retroalimentando isso o tempo inteiro, ou fazendo tipos de atualização. E aí, automação de processo, que é isso que eu estou falando. Pode voltar, Bruno. Automação de processo, que é isso que eu estou falando, né? De como que a gente consegue automatizar esse processo para que eles rodem sozinhos, para que a gente não precise ficar monitorando isso todo o tempo. Então, antes, né, que hoje em dia a gente tem processos manuais, às vezes, que levam muito tempo e a gente acaba perdendo a oportunidade disso, né, que vamos dizer que 80% das organizações hoje no Brasil vivem aí de captação de recurso, e depois a gente tem uma automação mais eficiente com inteligência artificial. Pode passar, Bruno. Bom, aqui são sugestões, tá? Claro que depois a gente vai ter uma conversa mais aberta aí com todo mundo no chat, mas são sugestões do que a gente consegue aplicar aqui dentro da visibilidade que eu tenho, dentro da MSK e dentro das outras organizações que eu passei, mas é aquilo, a gente pode conversar depois e entender as realidades um pouco de vocês. Uma comunicação acessível, né, com uma implementação simples, que a gente não precise de muito tempo ou muita gente para fazer isso. Um chatbot simples para atendimento automatizado, então, se você tem uma PAI, se você tem alguma associação desse tipo que precise de agendar atendimentos, que precise de agendar aquela terapia para aquela criança que vai fazer uma aula X, ou, eu trabalho com projetos de contraturno, onde as crianças vão fazer uma aula de música. Tudo isso, você sempre tem que ter uma pessoa que fica ali muito firme, com um caderninho na mão, com uma planilha no Excel lá, fazendo esses atendimentos, esses agendamentos. Hoje, com o chatbot, a gente consegue suprir essa demanda para que essa pessoa que antes ficava ali manualmente
tenha simplesmente os agendamentos num lugar só, num lugar único, feito de forma automática, para que a pessoa escolha, seja no WhatsApp, seja por e-mail, enfim, da forma que vocês trabalhassem no dia a dia. Relatórios automáticos, que eu já tinha falado, né? A gente consegue economizar tempo, né? Às vezes para aquele patrocinador, às vezes para aquele edital que a gente ganhou e tem que prestar conta e tem que gerar muito relatório. Isso tem uma possibilidade. E o agendamento inteligente, que é isso que eu estou falando, né? Tanto a parte do chatbot, que é para fazer aquela triagem do atendimento inicial. Ah, vou atender aquela mãe, vou atender aquela criança, vou atender, enfim, qualquer tipo de atendimento que vocês tenham na ponta. Isso faz total sentido. E aí, chegamos na parte que eu mais gosto, que é a construção de como que isso é feito. Eu queria muito, mas não deu, de trazer isso para vocês. Como que a gente faz a construção disso, desse fluxo dentro da inteligência artificial. Mas aí, eu cheguei num ponto de que talvez fosse muito avançado. A gente posso conversar com o pessoal da KPMG, a gente faz um módulo 2 aí, avançado, para a gente conseguir ensinar vocês a fazer esse fluxo. Mas como que funciona? Eu usei aqui um exemplo de um criador de editais. Por exemplo, a gente tem esse monitoramento de edital, e eu acredito que para todos vocês deva ser a mesma linha. A gente tem esse monitoramento muito na unha, né? A gente faz na mão ali, de acessar os sites, ou alguém manda para a gente. Dentro desse fluxo, o que a gente consegue fazer? Eu consigo gerar um fluxo com os robôs, os agentes, né? O Bruno sempre me corrige, eu falo robô, mas ele fala que é agente. Então, os agentes de inteligência artificial, eu consigo passar para ele. Claro que eu tenho que munir ele dessas informações muito, muito bem, né? A inteligência artificial não vai funcionar por si só, ela tem que ser alimentada por um humano. Então, eu vou alimentar ele com todas essas informações possíveis. Quais são os portais, quais são os sites, quais são as pessoas que sempre me mandam editais. Então, eu faço uma união de todas essas informações e coloco dentro do fluxo da inteligência artificial. E como que funciona? Quando esse edital chega para mim, esse agente já vai fazer a leitura, então eu nem preciso ler, ele vai fazer a leitura e vai colocar ali, né? Eu aqui nesse fluxo eu coloquei o básico, que é o que a gente faz em todos os editais, mas enfim, a gente pode criar da forma que é melhor dentro da ponta. Então aqui eu coloquei como o tema, o valor disponível, que é o valor desse edital, qual é o prazo para construir ele e quem que pode participar. Então, quando esse edital chega dentro desse fluxo, esse agente ele já vai fazer tudo isso e já me dizer se, por exemplo, esse edital funciona para minha organização ou não funciona. E se funciona, automaticamente ele já cria um projeto com nome, objetivo, público-alvo, cronograma e orçamento base, seja para eu preencher dentro da plataforma dessa empresa ou desse órgão que já está promovendo aquele edital, quanto para eu ter a base para construir, que às vezes a gente tem que mandar por escrito, às vezes tem que mandar por e-mail, às vezes tem que mandar por carta, enfim. Ele deixa esse projeto pronto. E depois ele me faz a entrega automática. Então, depois que esse projeto está pronto, e detalhe, dentro desse fluxo, eu consigo aprovar, eu consigo colocar passos para que eu aprove, do tipo, olha, você me gerou esse projeto, como se fosse um assistente de projeto mesmo, ó, você gerou esse projeto e ele não está adequado para a minha realidade, eu preciso que troque isso, isso, aquilo. É possível fazer isso. E aí depois ele vai para a entrega automática. Então, depois que esse projeto é criado, eu aprovo, ele passou por todos esses passos que eu mesmo consigo desenhar, ele já me entrega esse projeto pronto. Então, essa é uma grande questão aqui, que a gente desenvolveu esse fluxo para MSK, ainda estamos em vias de implementação, mas isso eu acredito que seja de grande valia para todos vocês aí no dia a dia. Pode passar, Bruno. E aí, voltando nessa coisa do agente, é assim que ele funciona, mas entenda que, como eu falei, a gente tem que alimentar a IA, ela não se retroalimenta sozinha, a gente tem que revisar a IA, ela não se revisa sozinha. A partir do momento que a gente mune do máximo de boa informação possível, ela vai correr sozinha e eu posso adaptar esse fluxo, por exemplo, precisa passar pela diretoria, precisa passar pelo assistente executivo. O que for, a gente consegue adaptar. E aí, falando de ferramentas gratuitas e um pouco práticas que vocês podem sair daqui já acessando, a primeira é o ChatGPT.
A gente vai demonstrar muitas coisas aqui com o ChatGPT, tá? Ao vivo, para vocês entenderem como que funciona. A gente tem o Leonardo, que é uma IA que a gente já usa no nosso dia a dia, porém ela é uma IA que só gera imagens. E a gente tem sim, aqui eu estou dando alguns exemplos de ferramentas de IA que são gratuitas e um pouco mais práticas, mais fáceis de manusear, posso dizer assim, de você conseguir usar literalmente no seu dia a dia. Todas elas têm versões pagas também, e aí isso que entra, e assim, se eu posso dar uma dica do dia a dia, seria, puxa, eu vou inscrever um edital. Eu fortemente recomendaria que nesse edital pudesse conter as assinaturas dessas IAs por um ano. Você pode colocar isso no orçamento, porque são assinaturas em dólar, mas eu posso fortemente recomendar porque é um investimento muito válido para enriquecer os teus projetos e a tua atuação no dia a dia, né? Aqui hoje eu nem sei, perdi a conta, e o Bruno pode dizer quantas a gente tem no dia a dia para utilizar, mas é um recurso mantido aí internacionalmente que a gente consegue manter isso rodando. E aqui eu posso fazer uma forte recomendação de que vocês, depois daqui, né, que eu acredito que todo mundo vai querer aplicar no seu dia a dia, vocês busquem isso. Porém, essas são gratuitas e podem ser utilizadas. O ChatGPT, a Leonardo, que é só focada em imagem, então ela está muito focada na geração de imagens muito boas, por sinal. Assim, é uma IA da Microsoft que ela trabalha só a parte de acessibilidade. Para mim, eu acho maravilhoso. Quem tem trabalho com um deficiente auditivo e visual é perfeita e ela é gratuita. Então, por exemplo, às vezes, tinha uma organização que eu trabalhei um tempo que se chamava Lar das Moças Cegas, na cidade de Santos, que é de onde eu cresci, e eles tinham muitos programas com essas pessoas que eles atendiam. Por exemplo, levavam para exposição e tudo mais. Assim, usando isso, né, antes não tinha essa inteligência artificial, usando eles como exemplo, como que funciona? Se eu levo esse deficiente visual para dentro de uma exposição de arte, com o celular dele, ele fotografa, ou com o auxílio de alguém, qualquer coisa, ele pode fotografar no aleatório. Ela faz uma audiodescrição exatamente do que está acontecendo. E assim, é perfeito. Se eu tivesse uma foto, sem ver aqui dessa reunião, ela ia descrever perfeitamente, ó, está acontecendo uma reunião com um título, tal, tem tantas pessoas, tal. E ela faz essa descrição perfeita do que está acontecendo no momento. Tanto da parte de áudio, né, sai o áudio ali no teu celular automático, quanto da parte de escrita. Então, do mesmo tanto que sai o áudio, sai a escrita, como se fosse uma transcrição exatamente do que está acontecendo. Ari, Então, um ponto legal, desculpa, apenas somando falar. aqui, um ponto legal do Sim, que você não precisa tirar uma foto. Então, basicamente, você segura o celular e você dá um giro em 360 ali, você sente o mundo, né? E conforme você vai passando ali, ele vai descrevendo para você. Então, acho que é incrível você estar ali numa exposição de arte, ou num stand, ou em alguma ativação, né? E basicamente você segura o celular e o celular ele vai narrando, vai contando ali, e de forma bem detalhada, sabe, gente? Não é algo genérico, assim, algo simples, é realmente uma experiência muito legal, assim. Quem depois puder testar essa experiência é muito bacana, muito valiosa. Tem gente comentando aqui, provavelmente já devem conhecer. Mas é muito uma ferramenta maravilhosa, tá, gente? Então, essa com certeza seria uma recomendação e é gratuito. Vale a pena instalar no celular e ter essa experiência. Muito maravilhoso. Quando a gente fala sobre isso, a gente sempre recomenda. E a última, que é do nosso dia a dia aqui, 300%, é o Gama. O Gama, ele produz tanto parte de e-books, quanto a parte de apresentações de PowerPoint mesmo, com inteligência artificial. Então, às vezes a gente precisa fazer uma palestra ou alguma apresentação, e aí a gente não tem aquele tempo de ficar arrumando as cores do slide ou o layout da minha organização. O Gama, ele já faz tudo isso. Ele é gratuito, tem um limite, eu acredito, de criação, mas tem uma versão Pro dele que é muito acessível, custa R$ 40 por mês, e assim, vale muito a pena. O Gama, eu posso falar, pessoalmente, ele é 100% do meu dia a dia, então, tanto como o GPT, eu pago o GPT,
A organização paga também. Então, assim, é muito válido. São ferramentas do dia a dia. E para quem tem esse tipo de trabalho mais específico, né, da questão que você usou o exemplo do SIM, é muito válido, sabe? Acessar, baixar, dar uma fuçada. E são ferramentas que são super intuitivas, né? Então, não é nada. A experiência do usuário, que é o que a gente gosta de chamar do UX, né? Que é a User Experience, ela não é nem um pouco travada, sabe? É bem intuitivo mesmo. Às vezes a gente não se sente tão nativo digital para usar, mas vale a pena tentar, sabe? Vale a pena testar. Pode passar, Bruno. Bom, aqui eu coloquei algumas soluções reais, e aí eu acredito que o Bruno vai entrar super na parte técnica. E aí, como a Elisa disse no início, eu que vou ficar quietinha aqui, porque ele, na verdade, eu tenho as minhas usabilidades no dia a dia, mas ele é a pessoa que se especializou nisso, em trazer essa inclusão e como fazer isso palpável para todo mundo. Quando a gente fala de soluções reais, que é o que a gente vai propor aqui, o prompt, né, que é a base, né, o prompt é como se fosse a alimentação daquilo que você quer criar, e como que a gente trabalha um prompt mais detalhado possível, a criação de prompt base para o assistente, que é o que a gente vai desenvolver aqui hoje, vai dar um exercício prático para vocês. A criação e a pesquisa de uma base de conhecimento, então, assim, se eu quero criar um agente de editais, eu preciso munir esse agente com o máximo de informação possível, né? Qual é a base de conhecimento dele? Não adianta só pedir, escreva esse projeto para o edital X. Eu preciso ter uma base de conhecimento para ele, né? Até se um consultor, se um analista vai entrar na sua equipe, você tem que falar para ele, ó, estuda o estatuto aqui da organização, estão aqui os projetos que a gente já realiza, então essa base ela tem que ser considerada e como que a gente cria isso de uma forma mais detalhada possível. E aí depois a gente cria esse assistente, testa, e aí tem essa fase de teste, a gente precisa testar muito o que a gente está pedindo, o que a gente precisa revisar, né? E aí entra um pouco nos cuidados e boas práticas, que é sempre isso aqui, tanto eu quanto o Bruno, a gente ressalta para todo mundo que a gente fala e que a gente forma sobre isso. Não pensem que, porque a IA está feita, você não precisa revisar. Aí ela ainda precisa, como eu disse, né, desses inputs, que é o que a gente chama dessa retroalimentação humana. Ela não vai funcionar sozinha sem um humano, pelo menos ainda não. Então a gente precisa, tudo que a gente pede, tudo que a gente faz precisa ser revisado, precisa ser atentamente olhado, não é porque ela fez que tá boa, sabe? Então, assim, por mais que seja muito rápido, às vezes a gente se deslumbra pelo tempo do. Cara, uma apresentação que eu levava 2 horas, aqui eu tô levando 10 minutos. Mas então, se eu levei 10 minutos, eu tenho que complementar esse tempo revisando. A questão da proteção de dados, na maioria dessas plataformas, ela já está bem avançada, tá? E por estar aqui dentro do Brasil, a gente já tem algumas bases de LGPD, enfim. Mas isso é muito importante. Cuida das informações sensíveis que às vezes a gente vai compartilhar, né? Claro que, por exemplo, o estatuto de uma organização, ele é público, né? A gente pode colocar lá, não é grande coisa, mas às vezes algum dado, alguma coisa que você não se sinta confiável e que a plataforma que você for assinar não te dê essa base, a recomendação é não faça. E a linguagem acessível, né? Você precisa comunicar para a IA qual é a tua linguagem, qual é o tom de voz da tua organização, né? Aí a gente entra muito no quesito do marketing, mas isso cabe muito aqui, né? De qual que é o teu arquétipo, como é o arquétipo da tua organização, o que ela comunica, quem é ela, né? Como que ela se porta. E isso vai aqui na base de boa prática. Aí, Bruno, Bom, o palco é 100% seu. deixa que eu assumo aqui. Pessoal, assim, acho que a maioria de vocês, se não todos, já ouviram falar e já usam o GPT, o chat GPT. Ele está muito popular, já tem um bom tempo. Existem outras inteligências artificiais também nessa pegada do chat GPT. Mas uma coisa que eu gosto, assim, e sempre falo para as outras pessoas é assim, como que você fala com o chat GPT, né? Você quer alguma coisa, mas como que você pede? Então, quando a gente volta aqui em algumas coisas, no caso aqui, né, criação ou pesquisa de uma base de conhecimento, ou criação de um prompt base para o assistente, eu gosto muito de dar um exemplo que
ele é bem assim, tranquilo de entender e faz muito sentido. Se você chegar no chat GPT e, por exemplo, pedir uma receita de um bolo, o que ele vai te entregar? Vou chutar, provavelmente um bolo de laranja, um bolo de baunilha, mas será que é isso que você quer, né? E se eu chegar para ele, por exemplo, eu quero chat, me dê uma receita, ou gere uma receita para mim de um bolo red velvet com massa fofinha, sei lá, eu posso usar pasta americana, e aí comigo sendo específico, você sendo específico ali com o chat, com a inteligência artificial, você reduz muito o trabalho que nós chamamos aqui, no meio da inteligência artificial, de alucinações, né? Acho que quem já teve essa oportunidade de trocar uma ideia com o chat GPT, você pede A, ele te entrega Z, assim, às vezes ele dá umas alucinadas. Então, você ser específico, né? Vocês serem específicos, vocês ajudam demais ali. Nós chamamos de input, né? O que nós damos ali. Então, poxa, eu quero uma receita de um bolo formigueiro, por exemplo. O meu output vai ser uma receita de um bolo formigueiro, diferente de eu simplesmente falar, me dê uma receita de bolo. Ele simplesmente vai me... É legal ter essa analogia para muitas das coisas. E aqui, antes de eu colocar na tela aqui do GPT, uma coisa que é muito bacana e parece até meio óbvia. Eu vejo muitas pessoas falando com o chat GPT e simplesmente abrindo um chat e basicamente começando a digitar dali e tudo mais. E eu queria mostrar para vocês como se cria um agente dentro do GPT. Então, questão aqui, exercício prático, eu vou mostrar como faz um assistente de projetos, tá? E um assistente de marketing. E aí, com eles dois, né, com esses dois agentes, eu vou mostrar também para vocês como que vocês vão criar um edital baseado usando o assistente de projeto e uma campanha de marketing usando esse agente de assistente de marketing. Então aqui eu vou simplesmente mudar minha tela. Deixa eu ver se eu consigo. Vocês conseguem ver minha tela aqui? Não, saiu. Ainda não, Bruno. Peraí. Vê se agora vocês conseguem ver a tela do GPT. Sim, entrou. Perfeito. Agora Tá. Então aqui basicamente, né, acho que de praxe todo mundo entraria nessa tela aqui e você digitaria aqui o seu prompt, né? O prompt é um comando. Então, uma coisa muito bacana aqui, você vem aqui no menu lateral esquerdo, você clica em GPTs, tá? E aqui em GPT, o meu tá em inglês, mas aqui do lado vai ter um maisinho, vai ter criar. Então eu vou clicar aqui em criar. Então aqui você pode dar o seu nome, né, do seu assistente. Então aqui eu vou colocar assistente de projetos. A descrição você pode deixar em branco. E aqui começa a ficar interessante. Ele está falando aqui para eu dar algumas instruções. Então, tipo assim, o que esse assistente, o que ele vai fazer, né? Qual que vai ser o propósito? O que ele pode evitar de fazer? Então, basicamente aqui, pessoal, eu deixei pronto, tá? Nós chamamos aqui de instruções mesmo. Então, eu vou colocar aqui, vou copiar e colar, mas eu vou ler rapidinho com vocês. Então, basicamente, ao invés, né, de eu simplesmente chegar no chat GPT e começar a usar, eu estou criando um assistente de projeto. Então, eu falei assim, você é um assistente de projetos especializado em organizações do terceiro setor. Sua missão é criar propostas de projetos sociais completas, com base em editais recebidos e na atuação típicas de ONGs. Você deve interpretar o conteúdo de editais, texto livre ou extraído de PDFs, gerar um projeto social completo e bem estruturado, usar linguagem clara, objetiva e com foco em impacto social, manter um tom institucional, acessível e profissional, adaptar a propostas às exigências do edital automaticamente. Sempre que receber um edital, gere uma proposta com a seguinte estrutura: nome do projeto, justificativa, objetivo geral, objetivos específicos, público-alvo, metodologia, cronograma, orçamento estimado, indicadores de sucesso, alinhamento com os ODs da ONU, quando possível, e caso algum dado necessário não esteja presente, sinalize com informação não disponível no edital. Nunca invente dados financeiros ou compromissos que não foram mencionados no edital. Prefira manter estimativas realistas quando for o caso.
Seu foco principal é gerar projetos coerentes, viáveis e de impacto social, mesmo com informações mínimas. Entregue sempre a proposta em formato estruturado e pronto para revisão. Então aqui eu estou realmente sendo específico com o meu assistente, e eu vou evitar mesmo, assim, obviamente, quando a gente fala assim, vamos testar o agente, vamos refinar, aqui é o seu mundo, né, nas instruções, para você realmente ali, tudo que você pode entregar para ele de conhecimento e de bom e de instruções, aqui é o lugar. E aqui na parte de knowledge, em português vai ter conhecimento, vai ter um botão de upload files. Então, basicamente, o que é aqui? O GPT ele permite você colocar documentos no Word, em PDF, de coisas que possam ser úteis para ele na hora de quando você pedir alguma coisa, ele sempre vai consultar, além das instruções, ele vai consultar essa base de conhecimento. Então, basicamente, aqui eu vou mostrar, vou abrir aqui no... Basicamente... Bruno, acho que é interessante fazer a ressalva de que no GPT, o free, o básico, você não consegue criar os agentes, Perfeito. Né? E o que eu sugeri aqui é que se a gente usar esse prompt na conversa do free, acho que dá para puxar, né? Perfeito, Pessoal. Perfeito, não, até ia deixar isso de final, ia falar, pô, vocês gostaram, mas com o Chat Pro, o GPT Pro, você consegue criar esses agentes, mas eu vou mostrar também para fazer de forma gratuita. Então, basicamente, eu gerei aqui um PDF, né? Criamos aqui uma ONG fictícia, tá? Então, é o Instituto Horizonte Aberto, então tem um nome, CNPJ, isso aqui dentro do PDF, tá? Não vou colocar no GPT. Então, aqui, basicamente, o que eu coloco, né? A missão, visão, valores da minha ONG, as áreas de atuação, o público-alvo, o histórico de projetos. Então, assim, se vocês têm algum documentos, né? Todas as informações possíveis, é muito legal você está usando isso, tá? Porque aqui, basicamente, quando você coloca aqui na base de conhecimento do GPT, você pode colocar, se eu não me engano, de 10 a 20 arquivos. Então, eu vou colocar aqui, basicamente, o documento base. Então, ele vai ler aqui. Beleza? A partir do momento que ele lê, vai carregar um pouquinho aqui em criar. Eu poderia criar agora, mas antes de você criar, você pode refinar ele. Então, por exemplo, eu posso usar aqui esse menu na direita. Então, basicamente, eu vou vir aqui, vou pegar esse prompt aqui, mas antes eu vou mostrar para vocês uma outra coisa. E vamos supor aqui que veio esse edital para mim, tá bom? Então, exemplo de edital simplificado. Então, edital, número tal, chamada para projetos sociais e educação digital, objetivo, a elegibilidade. Obviamente, isso aqui é um edital simplificado. Os recursos disponíveis, critérios de avaliação, prazo de envio. Acredito que vocês já estão mais do que ligeiros de ver, masters de ver editais. Então, basicamente, vou vir aqui, né? Então, no chat, eu vou simplesmente colocar esse edital aqui que me mandaram. Eu vou falar para a gente o seguinte: leia esse edital e gere um projeto completo para a minha ONG baseado nas exigências dele. Então, e tudo ele vai pegar as instruções, ele vai ler também, né, o documento base que eu coloquei da minha ONG fictícia, e aqui, basicamente, ele entendeu aqui o edital e ele começa a realmente agir conforme as minhas instruções, né? Então, o que isso aqui é maravilhoso? Que vocês evitam do chat alucinar. Então, obviamente, o que a Ari falou é incrivelmente necessário de realmente sempre dar uma revisada, apesar de estarmos vivendo aí essa era que realmente não podemos ficar com medo, porque eu até brinco com a Ari, eu falo assim, não fala robô, né? Fala agente, porque robô parece que vai acordar amanhã e o mundo inteiro tá em chamas, enfim, com robôs, não é bem por aí. Então, basicamente, aqui eu tenho o nome do projeto, então ele me deu Juventude Conectada, Educação Digital para o Futuro, então ele leu realmente o objetivo desse edital, né, que é para selecionar até 10 projetos que promovam acesso à educação digital e habilidades do século XXI para jovens entre 14 e 21 anos, moradores de regiões periféricas. Então aqui, basicamente, ele me trouxe um objetivo geral, me trouxe um objetivo específico, trouxe o público-alvo, a metodologia, tudo em bullet points, tudo organizadinho. Me trouxe um cronograma também, que eu havia pedido nas instruções, o orçamento estimado, os indicadores de sucesso, que ele muito provavelmente, né, com certeza puxou aqui da minha base de conhecimento, da minha ONG fictícia, tá?
ele viu que tinham alinhamentos ali com os ODs da ONU, e basicamente aqui eu tenho aqui o meu assistente, eu usei o chat de uma maneira muito mais promissora e muito mais assertiva do que eu simplesmente entrasse ali em qualquer chat e falar assim, ó, tá aqui, ajusta para mim. Então, de novo, eu gosto muito de usar essa teoria, essa analogia do bolo, né? Então, no caso aqui, eu não pedi uma receita de bolo, eu pedi uma receita de um bolo formigueiro, né? Eu pedi a receita de um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Então, Ari, se quiser complementar com alguma coisa. Eu acho que não, acho que dá para fazer essa ressalva dessa possível adaptação aí, Bruno, de, né, quem não tem o GPT pago. Tem alguém com o microfone aberto, só Bia, se puder. Obrigada. E aí, dá para a gente colocar dentro da conversa do Free, né? E a gente consegue adicionar esse tipo de documento que a gente está adicionando, ele pode ser adicionado dentro da conversa inicial, sem o agente, tá? A gente pode adicionar. Aí o Bruno pode dizer qual é a quantidade, mas também dá para adicionar. Então, basicamente aqui, pessoal, vamos supor que vocês não tenham o plano Plus lá do ChatGPT que permite essa criação desses assistentes. Eu estou aqui, vou simular, estou aqui no plano gratuito. Ao invés de eu simplesmente falar revise esse edital e jogar o edital, antes de qualquer coisa, eu coloco esse prompt. Então, eu coloco assim. Não precisa ser literalmente esse prompt, tá? Mas basicamente posso falar. Tem pessoas que gostam muito de falar com ele, muito obrigado, por favor, porque nunca se sabe. Eu sempre falo, sejam diretos mesmo, específicos. Então, basicamente, eu vou simular que eu digitei aqui. Então, a mesma coisa. Em vez de eu colocar lá nas instruções, eu coloquei aqui no chat, né? Você é um assistente de projetos e tudo mais. E aí, antes de digitar, né? Eu dou um enter aqui antes de dar um enviar. Aí eu falo, agora, né? Vou jogar aqui o edital. E agora, vamos colocar aqui o prompt. Agora, vou falar só, leia esse edital em anexo e gere um projeto para minha ONG. Então aqui eu vou dar um enter. Uma outra coisa que é legal também, que aqui eu acabei, né, não colocando em anexo também o outro PDF com as informações da minha ONG fictícia. Se você quiser resumir em forma de prompt um pouco da sua ONG também, ou se não, se você quiser colocar mais um arquivo também, não tem problema. Mas aí vocês vão ver aqui também que com o prompt aqui, ele também vai entender e vocês conseguem ser específicos ali e deixar ele ali cada vez mais. Olha, trouxe até um cronograma dessa vez. De novo, vocês sempre tenham em mente para analisar, para verificar ali também, acho que não dependam só da inteligência artificial, e é uma coisa que a Ariadne falou também, quando a gente estava falando de um assistente, ele é diferente de um agente, né? O agente, ele vai executar coisas. Então, por exemplo, isso aqui que vocês estão vendo é um processo do agente. Então, o agente vai ler o edital e tudo mais, e o agente vai salvar numa pasta no Google Drive da vida, ou num SharePoint da Microsoft, ou mandar por e-mail para vocês. Então, isso aqui é uma parte do que um agente pode fazer. Mas confesso para vocês que isso aqui que eu estou falando para vocês é um trabalho diário, uma ação diária que nós fazemos dentro da Nexus, enfim. E acho que, imagino eu, que cada vez mais as pessoas estão usando isso para a vida, né? Então, eu gosto muito de cozinhar, então essa coisa do bolo, da receita do bolo é muito verdade, assim. Não sei se a minha esposa ou a minha família acha que eu sou um grande chefe, mas eu sou um bom usuário de chats, então eu tenho as melhores receitas. Então, voltando aqui para a parte de criação, o que eu acho legal aqui, até vou voltar também na apresentação. Então, aqui, só resumindo aqui para vocês, então, a gente mostrou aqui como criar um assistente de projeto, então sejam específicos, né, diante do que vocês queiram, não simplesmente digitem as coisas, porque realmente a IA vai alucinar, apesar de vivermos esse boom. Estamos no primórdio dos primórdios dessa tecnologia, seja de vídeo, seja de chat, seja de imagem, seja de qualquer coisa. E aqui, bem rapidamente também, queria mostrar para vocês o mesmo processo, e aí mostrando como que é um assistente de marketing. Então, basicamente, eu venho aqui em GPTs,
né, no canto superior esquerdo, venho aqui em criar. Então, eu vou colocar o nome aqui, assistente de marketing. Deixa eu fechar esse aqui, vou abrir o que eu preparei aqui. Então, basicamente aqui, né, o output, a instrução é: você é um assistente de marketing especializado em criar campanhas de impacto social para ONGs com foco em justiça racial, combate ao racismo estrutural e valorização da identidade de comunidades historicamente marginalizadas. Sua missão é desenvolver campanhas em formato de vídeo, com forte apelo emocional, linguagem acessível e visual envolvente, sempre respeitando os valores da ONG e promovendo transformação social. Então aqui tem essas dicas de vocês colocarem em tópicos. Então, sempre que solicitado, ou seja, qualquer coisa que eu vou falar para você, você deve criar roteiros cinematográficos e sensoriais com cenas descritas, duração estimada, emoção desejada e indicação de ângulo de câmera, iluminação, atmosfera e sonoplastia. 2. Adaptar o tom e o estilo da campanha ao público-alvo. Então, jovens, mães, educadores, tom institucional, etc. 3. Propor nomes poderosos para as campanhas, acompanhados de slogan e hashtags relevantes. 4. Oferecer sugestões de narrativa visual. Então, exemplo, POV, né, que é ali, muito tem hoje no TikTok e tudo mais, que é realmente a perspectiva ali da pessoa que está vendo. Então, por exemplo, né, o POV, o meu POV é o que eu estou olhando aqui. Então, eu estou olhando... Vocês vão ver o meu monitor, a minha câmera, o meu computador, e aí esse seria o vídeo, né? Então, câmera estática, documentário, autorretrato, etc. 5. Aconselhar sobre plataformas ideais de publicação, formatos de vídeo, vertical, se é horizontal, se é Reels do Instagram, etc. TikTok, como eu falei, e tempo ideal. Lembrando também que isso aqui é uma instrução super detalhada, tá? Vocês não precisam detalhar assim, mas, de novo, conforme vocês têm o controle da área de vocês, né, e do que vocês querem que o assistente ou que o chat ajude vocês, a ideia é vocês munirem ele com o máximo de conhecimento possível, tá? Então, você sempre deve evitar estereótipos, linguagem ofensiva ou simplificações do tema racial. Seu papel é educar, inspirar e mobilizar através de campanhas respeitosas e poderosas. E aí, o output esperado. Ou você poderia colocar o que eu espero, né? Então, nome da campanha mais o slogan, roteiro com minutagem, descrição das cenas e estilo de filmagem. Então, assim, além de eu estar especificando aqui, eu estou de novo falando, olha, eu preciso disso. Então, eu preciso de um prompt visual para o Midjourney, que ele como a Ariadne mostrou, tem o Leonardo. O Midjourney, ele é uma ferramenta que gera imagens e vídeos de forma magnífica, porém ele é pago, esse sim tem um custo. Mas esse que é o bom da tecnologia, né? Hoje a gente tem muitas ferramentas que são acessíveis e também que são de graça. Então, indicação de música ou ambientação sonora, eu quero que ele me dê também. E assim, pode ser que eu seja um cara que eu não tenha muita... uma pessoa que não tenha muita noção de sonoplastia, né? Então, acho que isso é legal de você usar o chat também. Então, eu brinco com o pessoal da minha empresa que eu falo assim, gente, hoje vamos chegar num momento da história que todo mundo vai apertar um botão e fazer tudo, né? As skills, elas vão se igualar. Então, por exemplo, vai chegar um dia que, se eu pegar um filme do Spielberg, por exemplo, ou de um diretor renomadíssimo de cinema, eu vou ter, vai existir uma tecnologia que eu aperte um botão e simplesmente eu vou fazer esse filme com as cores, com tratamento de cor, com sonoplastia. Só que o que daqui para frente vai nos diferenciar, né? A nossa criatividade. E por mais que estamos falando aqui de um tema muito tecnológico, que você meio que não precise mais ter tanto esforço, de novo, o que eu sempre falo para vocês, estamos vivendo tempos de evolução muito rápida. E assim, e conforme a onda faça vocês pensarem que, opa, eu não preciso sair de casa. Eu tenho, por exemplo, na minha empresa eu tenho agentes que fazem muita coisa que eu poderia estar fazendo. Só que eu não deixo de sair de casa, porque o que vai diferenciar tudo isso nessa onda tecnológica é a sua criatividade. Vamos chegar no momento ali da tecnologia que todo mundo vai apertar um botão e vai se igualar. Vai todo mundo fazer as mesmas coisas. Eu vou gerar um vídeo, vou gerar uma imagem, vou pintar um quadro, né? Posso até, sei lá, existem cafés hoje no Japão que estão servindo as pessoas com robôs. Hoje mesmo eu fui ver uma notícia que tem um robô servindo pipoca no cinema, né? E isso não vai demorar para chegar. Então, o que você pode fazer, inclusive, para o instituto de vocês, para a organização, né, que vocês trabalham e são donos,
a criatividade. Nesse meio aqui de tanta informação, tanta facilidade, o que vai diferenciar vocês é a criatividade. E a criatividade não precisa ser, basicamente, inventar sei lá, um prédio que flutua, né? Acho que como nos tempos de escola, né? Todo problema, né? Inclusive na matemática, você precisa solucionar. Então, basicamente, essas instruções aqui é um sinônimo também de criatividade, como você pode dar insumos para a inteligência artificial, e aqui é o nosso espaço como seres humanos também para descentralizar toda essa parte de tecnologia, toda essa parte mecânica e colocar um pouco de alma. Até porque existem muitas pessoas que acham que a inteligência artificial vai destruir tudo. Eu não sou o dono da verdade, eu não posso cravar isso para vocês. Mas enquanto nós, como seres humanos aqui, com alma, a gente sempre vai poder, tipo, realmente ter essa parcela de poder e de força, assim como muitas coisas na vida. Então, eu quis trazer esse exemplo aqui para vocês, para justamente trazer essa parte da criatividade. Então, voltando aqui ao assistente de marketing, eu posso falar e pedir para o agente do jeito que eu quero. Então, às vezes, vocês não querem esse ponto 4, 5, 6, não tem problema. Esse aqui é o espaço de vocês. Beleza. Eu dei aqui a instrução. E aí, antes também de colocar a base de conhecimento, uma coisa bem legal aqui, aqui eu tenho um PDF de tendências de marketing de 2025 para ONGs e o terceiro setor. Então, aqui ele me mostra storytelling, radical e real, aplicação, campanhas com protagonistas reais. Então, assim, vocês também, ninguém é obrigado, às vezes, a saber isso. Que se vocês têm pessoas, com certeza, que trabalham com marketing, assim como nós, e conseguem criar ali um documento, né, com especificações da sua organização, ou fazer todo um trabalho de pesquisa, né, nas redes sociais, ou na própria internet, ou no boca a boca, façam esse documento com tendências, o que for, porque tudo que vocês colocam dentro ali da inteligência artificial, ela usa isso como base de conhecimento, tá? Então aqui tem aí mais automação ética, a aplicação, então transparência radical e dados visuais, as tendências, né, de 2025. Então, SEO social e conteúdo de longo prazo, captação de recursos via experiência, cocriação com o público, marketing de causa com empresas conscientes e sempre destrinchando também alguns bullets dentro desses tópicos, conteúdo curto, real e vertical. Então, em 2025, o conteúdo precisa ser mobile first, então precisa ser com celular, né? Antes de tudo, todo mundo hoje, a maioria das pessoas sempre estão acessando, até tem dados, principalmente com e-commerce e tudo mais, acho que com tudo mesmo. As pessoas hoje, inclusive as empresas hoje, as startups de tecnologia, têm construído todos os aplicativos, sites, plataformas, e tem esse termo agora, né, que é o mobile first. Então, todos os programadores, a equipe de produto, de design de produto, tudo já pensa primeiro no celular para depois adaptar no computador, em diferentes resoluções. Então, autêntico e direto ao ponto. Inteligência coletiva com IA. Então, aqui eu não vou me estender, mas aqui é um super documento bacana, né, com algumas coisas. Então, basicamente, eu venho aqui e vou arrastar aqui. Ou se não, eu clico aqui em Upload Files. Venho aqui no agente de marketing, eu deixei tudo separado aqui em pastinhas, e eu vou colocar aqui a base. Então, perfeito, ele já leu minha base. Aqui vocês não precisam, tá? Não sei se eu falei no outro modelo, vocês não precisam clicar em nada aqui. Então, eu venho aqui e eu vou dar esse prompt também, que eu já deixei pronto. Então, eu vou pedir assim: crie uma campanha de 30 segundos para uma ONG fictícia chamada Amoras, que atua com crianças negras e indígenas. A campanha deve ser sensorial, sem falas, com roteiro em estilo cinematográfico e transmitir a força e beleza dessas crianças filmando o mundo pelos seus próprios olhos. E aqui o legal, até vou fazer uma interaçãozinha aqui com o chat, porque vamos supor ali que, conforme às vezes dá umas travadinhas, tudo bem? Conforme eu vou lendo ali o prompt, pode ter, aqui o que ele gera, podem ter coisas aqui que eu não gostei, ou acho que pode melhorar. Então, a palavra refine, né, o termo refinar, é o melhor dos mundos quando você trabalha com inteligência artificial, porque, de novo, estamos no primórdio. Então, na hora de refinar, o que eu digo para vocês podem refinar no prompt aqui, falando assim: olha, você está viajando, né? Faça isso, isso e aquilo. É super válido,
porém, sempre tentem entender aqui a base de conhecimento, o quão específico você está falando com a IA. Então, vocês sempre vão ter ali a oportunidade de refinar essas instruções, ou se não, putz, acho que esse arquivo aqui das tendências ficou obsoleto, vamos colocar outra coisa. Então, vamos somar. Eu quero colocar tendências, quero colocar trabalhos que já existentes de outras ONGs, ou até de um outro nicho, mas né, vamos focar aqui no terceiro setor, mas tem muita coisa como referência, que não sendo do terceiro setor, que vocês podem colocar aqui também, vocês podem fazer esse upload aqui na base de conhecimento, que vai ser super bacana. Então aqui ele me deu basicamente o roteiro, né? Já pensando nas tendências, isso é bem importante, tá? Então aqui basicamente ele me deu o roteiro, o nome da campanha Pelos Meus Olhos, ele me trouxe o slogan que eu pedi, né? Para ele colocar o nome da campanha mais o slogan. O estilo, que é sensorial, poético, formato, vertical, linguagem. Então a duração tem 30 segundos, tá? Então aqui vamos supor que gostei, porém foi decidido aqui, até foi acordado com toda a equipe, que esse vídeo, apesar de ser 30... Por que ele falou aqui 30 segundos? Né? Em nenhum momento eu falei que era 30 segundos, porque a nossa base de conhecimento aqui, as tendências, estamos falando aqui da parte de redes sociais. Então, por exemplo, hoje a gente vive num mundo muito imediatista, né? Existem ganchos, né, no marketing, principalmente no TikTok, Meta, né? Todos eles fazem esses workshops que eles realmente falam assim, nos primeiros 5 segundos, você precisa prender a atenção da pessoa, porque você tem que ter ali todo um storytelling para depois ter um fechamento. 30 segundos, hoje em dia, em pleno 2025, já é considerado muito. Então, muitas empresas, muitas organizações estão focando muito nos vídeos de 15 segundos. Mas até 30 segundos é aceitável. Então, olha que coisa legal, ele já entendeu essas tendências aqui. Coloquei, eu só basicamente... isso eu coloquei aqui, né? Criar campanha de 30 segundos. Agora eu vou falar o seguinte. Agora, crie uma campanha. Crie outra campanha. Ou vamos fazer melhor aqui. Eu vou falar assim. Gostei dessa ideia. Quero um vídeo que eu possa estender por 1 minuto. Um vídeo dessa mesma campanha. E não só, né, que geralmente num chat normal ele entenderia aqui o que estamos falando, ele de novo vai sempre consultar as instruções, ele vai responder baseado nessas instruções e na base de conhecimentos. Na base de conhecimento. Então aqui ele me dá toda uma parte de campanha. É assim, vocês podem usar o assistente de marketing não só para gerar uma campanha, vocês podem usar o assistente de marketing para gerar um cronograma inteiro, mensal, de postagens no Instagram, em redes sociais. E aí, basicamente, aqui na base de conhecimentos, ou pedindo até para o próprio chat, em uma outra conversa, fale assim, gere um documento com as principais tendências apenas de Instagram ou de redes sociais, e para você realmente ter ali um planejador de redes sociais ali, de conteúdos para sua ONG e tudo mais. E acho que basicamente a parte de geração assim de assistência eu queria trazer para vocês na parte do GPT. E aqui até né, eu falei tanto aqui com vocês do assistente e tudo mais, aqui foi um exemplo que nós fizemos recentemente, tá, como o Nexus Hub. Então, basicamente, eu fiz esse mesmo esquema do assistente, eu pedi para ele ser específico, e basicamente eu pedi para ele criar uma campanha, né, para Nike, com o nome Samba no Pé, e aí, por eu já estar trabalhando um pouco mais dessa ideia, já ter brifado, já ter conversado com as pessoas, né, eu entendi que eu queria trazer uma campanha ali que pegasse toda a essência ali do jogador de futebol, e brincar com essa coisa do tipo assim, hoje ninguém acredita mais na seleção brasileira, né? Não sei quem gosta de futebol aqui, o negócio tá difícil, a gente sabe, mas tá tudo bem, né? Porque não vamos pensar, por exemplo, em só criticar a seleção, né? Como que a Nike, por exemplo, ela pode, né, entrar ali, né, de uma forma que, tipo assim, estamos sempre com você, né? E em vez de falar de jogadores midiáticos, que todo mundo fala, que vocês estão cansados de ver ali
nas redes sociais ou nos comerciais, eu quero criar algo genérico, tudo gerado por IA, tá? E basicamente com esse roteiro aqui, e aí depois a gente pode deixar realmente para o módulo 2 ou para uma outra aula, digamos assim, baseado nesse roteiro, conforme vocês viram lá no chat GPT, eu gerei essas imagens aqui, tá? Eu criei um mood board. Então, a cena 1, primeiro toque, eu fui adaptando algumas coisas e peguei essas imagens aqui, tá? Foi realmente foi o resultado de todo esse roteiro, de todo esse assistente de marketing que nos ajudou a fazer. Então, aqui, pode ser que trave um pouco. Não sei porque estava travando, mas, Ari, depois, pessoal, se tiver sem som, por favor, me avise. Vou mostrar como ficou aqui. Tá sem som, Bruno. Perfeito. E ele tá travando. Tá que nem o outro, depois que você colocou de novo, ele foi. Tá. Aí no primeiro momento não foi. Deixa eu ver aqui. Problemas técnicos, pessoal. Quem sabe faz ao vivo. Vai se travar um pouco, mas acho que já dá para pegar o feeling. Então, baseado nesse moodboard, que são imagens estáticas, obviamente, essas imagens se transformaram em vídeos. E é um processo também que foi o que a Ari mostrou no começo do vídeo da MSK e da Amoras também. Sai da minha frente que eu quero passar, pois o samba está animando. O que eu quero é sambar. Este é samba que é um misto de maracatu. É samba de preto veio, samba de preto tu. Então, basicamente, queria realmente reiterar com vocês e reforçar a facilidade que temos mesmo de criar ali coisas com o chat. Então, e não só simplesmente pedindo ali para o chat. Então, de novo, eu sempre penso isso, assim, eu acho muito engraçado isso, desde que eu comecei a estudar isso há anos atrás, a receita do bolo, faz muito sentido, né? E quantas vezes a IA, ela alucina para várias coisas, né? E digo mais, depois eu posso até trazer para vocês, deixar super aberto também de trocar ideia, para depois enviarmos alguns materiais do processo criativo e assim, por exemplo, essa imagem aqui do menino jogando bola, a ideia é ele driblar todo mundo e tudo mais, ele começa a dar um mortal para trás, ele começa a jogar basquete, a bola se transforma em bola de vôlei. Então, assim, aí ela realmente vai alucinar. Então, precisamos da persistência, precisamos entender, né, o que estamos fazendo, tá? E entender algumas coisas aqui também, né? Alguns desafios e as limitações. Então, isso vale para qualquer coisa ali relacionada à IA. Então, a conectividade, né? Porque algumas regiões, isso pode ser um grande desafio, você ter acesso à internet. Então, hoje temos essa limitação de estarmos conectados, até porque todas as inteligências artificiais, elas puxam, né, bancos de dados, eu gosto de falar a palavra neurônios, né, de bilhões de neurônios espalhados por aí no mundo digital. Isso acaba sendo um empecilho. A curva de aprendizado para algumas, você realmente precisa de um tempo para dominar as ferramentas. E aqui eu gostaria de falar uma coisa muito legal, assim, quando a gente fala de IA e tudo que é um boom, vocês podem reparar que tudo é um boom, sempre vão ter 1 milhão de especialistas, né? Então, tipo assim, compre meu curso aqui e não sei o que, ensino a fazer um bolo, né? E assim, de novo, o que eu sempre falo para todo mundo, assim, a curva de aprendizado é constante. Estamos no primórdio da tecnologia. Ninguém é especialista ainda, tá? O que existem são pessoas muito mais interessadas do que você. Então, eu nunca compro a ideia de pessoas que falam assim, mas você é criativo, você nasceu criativo. Eu já acho isso um absurdo. A lista é o que mesmo? Todo mundo, basicamente, nasceu criativo, né? Se voltarmos aí no tempo, na infância de cada um, não é possível que quando vocês nasceram, conforme vocês foram crianças, independente da realidade, da situação de uns, vocês imaginaram, por exemplo, estar jogando bola ou jogando uma Copa do Mundo, ou você está imaginando descendo uma escadaria ultra elegante e imaginando ser uma princesa,
ou você pega uma caixa de papelão e imagina que está pilotando um avião. Então todo mundo nasce criativo, toda criança é criativa. É só vocês repararem, todas as crianças são criativas. O que acontece é que conforme o tempo vai passando, né, eu gosto muito de dar esse exemplo, que é como se fosse uma esteira industrial, né? A gente entra, vai passando para a escola, né? Vai passando por séries de ocasiões da vida, e a vida vai moldando, vai criando limites, né? E impondo ali crenças limitantes, e quando você vê, você fala assim, poxa, eu não sou criativo, mas você tem esse bloqueio. Só que aí que você está enganado, porque você está com essa criatividade, você nasceu com ela. Então, quando a gente fala aqui de tempo necessário para dominar as ferramentas, use, né? Teste, bata a cabeça. Achei esse termo é muito bom, assim. Nunca se limite por nada, né? O ser humano, ele é extraordinário. Tudo que nos comprometemos a fazer, vamos fazer. E assim, é por isso que eu falo para vocês não se assustarem com a IA. Eu me assustaria com pessoas, eu me assustaria se eu fosse uma pessoa que eu não acreditaria que a IA possa... aliás, eu ficaria preocupado com pessoas do meu lado que usam o IA. Não que a IA vai me substituir, mas a IA vai me substituir por pessoas, seres humanos, com alma, mas que usam a IA, né? Ou seja, obviamente para o bem. Então, assim, não fiquem receosos de testar as coisas. Tudo na vida você se adaptar. Estamos passando realmente, porque eu não dou ali 3 anos para, tipo assim, ser 5 anos no máximo pro robô. Você vai no cinema, vai ter um robô servindo pipoca para você. E assim, a máquina, ela não faz tudo sozinha, né? Tudo bem, realmente, a máquina, ela vai estar ali na presença de uma pessoa que poderia estar servindo ali a pipoca. Porém, para essa máquina entender, né, como que é, por exemplo, o horário do cinema, como que funciona ali a logística e tudo mais, vai precisar dessas pessoas, né? Então, eu gosto de falar que são pilotos, tá? Da aeronave, de uma grande aeronave. Então, a curva de aprendizado, você vai ter um tempo necessário, mas o bom aqui é que você não é obrigado a fazer isso, essa impressão. Então, você pode e deve ter o seu tempo de qualidade para aprender. Então, expressões regionais, isso é bem bacana. Aí ela não pode não compreender termos locais, algumas gírias. De novo, tudo isso aqui são alguns desafios e possíveis limitações. Aqui, pode testar. Acho legal você ensinar para o chat, por exemplo, quais expressões o seu público usa, ou o público que você quer atingir. Então, ali nas instruções do agente, eu posso falar assim, olha, isso aqui significa isso. Isso aqui significa isso. Aqui na minha região, isso aqui, né, esse termo aqui, ou possíveis termos assim, não são muito legais de você falar. Então você evita ali acontecer alguma catástrofe, se você não for revisar, mas também você otimiza seu tempo, para não precisar ficar brigando com o chat. Poxa, eu tenho vários amigos que tratam tão mal o chat, eu fico tão chateado, assim, eu falo, pô, para com isso. Então, e assim, a verificação obrigatória aqui eu trouxe destacado, porque você sempre tem que revisar o conteúdo gerado. Então, Bruno, só voltando nesse ponto, que teve alguns pontos no chat sobre isso, né? Por exemplo, uma pessoa que colocou que ela tinha pedido um projeto e aí deu um slogan que já existia. E aí eu fiz a ressalva de que é por isso que a gente tem que revisar, e aí a gente pode falar, ó, isso é plágio, você pode gerar outro, por favor? Assim como aquela questão que você tinha falado sobre as marcas, né? Sobre que nem a gente fez o protótipo da Nike, que às vezes, né, a plataforma pode te bloquear por isso, por você estar usando marca, enfim. Perfeito, assim, uma coisa bem legal que funciona muito, e eu uso isso diariamente, né? Óbvio, de novo, quando a gente fala da IA, ela busca esses bancos de dados e tudo mais, pode acontecer sim, de, por exemplo, você gerar um slogan ou gerar um logo ali, que até o GPT pode criar, o Leonardo, qual ferramenta for, que pode gerar ali um exemplo. Acho que eu estava trabalhando com um projeto com 3D, numa vibe, assim, muito Pixar, filme da Pixar, né, Disney. Então, aquele personagem 3D de massinha, e aí era um pato. E esse pato ficou a cara do Pato Donald, né? E aí eu falei, poxa, não dá para trabalhar, não conseguimos prosseguir assim. E aí o que eu uso, né? Ali nas instruções, você pode colocar o seguinte: não gere nada que esteja já patenteado. Então, o que ele vai fazer com isso? Ele já vai buscar em alguma base de conhecimento deles, no registro, no INPE da vida. Você pode até falar, hoje o GPT ele está acessando
esse tipo de conteúdo. E aí uma outra coisa também, que é uma dica de ouro que eu uso diariamente, é assim, o chat GPT, ou qualquer outro chat, ele tem a mania, independente de você colocar instruções e tal, de te agradar. Então, sei lá, um dia eu tenho vontade de mandar uma foto e falar assim, você acha que eu tô bonito hoje? Ele vai falar, sim, você tá. Ele não vai falar, não, você tá feio. Então, o que eu falo? Eu falo, seja muito honesto, ou às vezes eu uso, seja brutalmente honesto comigo nisso. Ponto. Você acha que esse texto ou esse documento está adequado? Quando vocês colocam esses terminhos, essas coisas, tipo, brutalmente, seja lendário, me dê um documento lendário, seja muito honesto comigo, você já desafia a inteligência artificial a não te agradar mais. Então, ela realmente vai buscar cada vez mais, dar insumos para ela, e eu acredito que nessa parte do slogan, você poderia até falar assim, ó, seja brutalmente honesto, ou tipo, seja muito honesto, ou não gere nada, quando você for pedir lá, não gere nada que seja patenteado ou que seja de marcas grandes, porque pode ser que aconteça isso, tipo, do nada você pede uma campanha extremamente inovadora e ele fala, amo muito tudo isso, né, do McDonald's. Então, acho que é isso, assim. E peço desculpas que eu não tô lendo o chat agora, eu tô olhando a tela aqui, Ari, se quiser conduzir. Pode passar, Bruno. Acho que agora a gente já tá encerrando. Então, a gente deixou aqui um próximos passos como um desafio para vocês mesmo, né? Que é um complemento aí do que o Bruno está falando. Se desafiem a testar alguma dessas ferramentas que a gente propôs aqui. Claro que todas vão ter pontos contra e a favor, mas não existe uma, como o Bruno falou, né? A gente tem que aprender a pedir a receita de bolo, mas não existe uma receita de bolo, existe a receita que você mesmo faz do que é adequado para a tua realidade. Né? Então, você não pode deixar de testar por isso, né? Até que você ache uma ferramenta mais possível. A gente colocou o ChatGPT aqui, claro que tem outras que são equivalentes ao ChatGPT, tá? Tem outras que fazem a mesma coisa, e aí tem outros nomes, mas a gente colocou aqui o GPT por conta da acessibilidade dele, ele é muito mais fácil de mexer, a usabilidade, a versão free dele atende bem até um certo limite do que a gente precisa fazer, e é muito mais tranquilo de vocês conseguirem tocar ou testar do que com outras. Existem outras, obviamente, mas a gente decidiu seguir com o GPT aqui pela simplicidade dele, né? Mais simples de mexer e de manusear. E o passo 2, que a gente deixou como um desafio também, é que vocês criassem um mini projeto, né? Para que vocês conseguissem aplicar esse conhecimento aqui em um projeto real aí da tua realidade na ponta. Do que faz sentido, como a gente colocou, né? A gente colocou aqui dois exemplos básicos de um assistente de projeto e um assistente de marketing, mas vai de vocês aí aplicarem no dia a dia de vocês. Então, isso acho que é um desafio que a gente deixa e, com certeza, pode passar, Bruno, acho que a gente espera ouvir de vocês, agradecer também a Capemisa, agradecer a MSK, que é a nossa casa, né? A Mailê é a nossa casa totalmente para tudo, então acho que foi um tempo muito produtivo. Vou abrir para algumas questões no chat aqui, para a gente ir respondendo, só não vai dar para todo mundo abrir o microfone, senão a gente vai entrar num looping maluco aqui, mas o Bruno e eu vamos estar disponível aqui por alguns minutos para a gente responder esse chat. Nesse QR Code, se vocês aproximarem na tela, tem o nosso contato de WhatsApp, tá? Da Nexus, que é esse laboratório da MSK, onde a gente faz esses projetos de inteligência artificial. Tem o meu e-mail aqui da MSK para vocês mandarem um e-mail se vocês precisarem de alguma coisa ou tiverem alguma ideia, ou, cara, querem placar um edital disso, já tem uma coisa na mão, tal. Então, assim, a gente está muito aberto, a MSK é uma organização já bem sólida, de 16 anos, que trabalha já em rede com outras organizações, então a gente está super aberto a dialogar. E eu acho que, por enquanto, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, a gente pode depois conversar com o pessoal da Capemisa para fazer vários módulos, né? Esse foi um módulo básico, digamos assim. Acho que a gente pode ir do intermediário até o avançado. E é muito interessante, é uma coisa que a gente gosta muito de fazer. E a gente poder usar isso ao nosso favor e gerar esse capital social para a gente é a grande questão, assim, de tudo isso aqui. Acho que a Elisa quer fazer umas palavras finais e a gente vai seguir aqui alguns minutos respondendo o chat. Gente, eu tenho só uma questãozinha. Diga, Beatriz. Por favor, assinem a lista de presença para receber a certificação, tá certo? E a gravação do percurso. Quem quiser realizar perguntas, pode levantar a mão. Nesse momento, nós temos a Elisa. Obrigada. Fica à vontade, Elisa.
Obrigada, Beatriz. Na verdade, eu não tenho uma pergunta. Eu quero dizer para vocês do orgulho de ter essa equipe que está junto com a gente. Mailê, de fato, é nossa casa. Mas dizer também que tudo isso, muito disso começou quando a Capemisa Social implementou a chamada a organizações da sociedade civil. Eu até erraria em dizer aqui há quantos anos nós somos parceiros da Capemisa. E a confiança, o carinho que nós temos entre as organizações. Mas tem uma coisa que funciona muito, e funciona muito para isso que a Ari e o Bruno trouxeram hoje para todo mundo. Né? A gente lida com PCTs, com povos e comunidades tradicionais. Todo mundo pensa muito na IA como uma forma mais agressiva, que dá muito problema, que faz muito fake news. A gente tem escutado isso direto, muitas vezes. Trazer tudo isso que o Bruno e a Ariadne trouxeram para a gente, pensando que nós podemos usar a IA para que ela nos ajude a ampliar a defesa dessas infâncias, é simplesmente maravilhoso. E a revisão, gente, a revisão que o Bruno comentou tanto, frisou tanto, ela é de fato primordial, porque a gente coloca uma coisa e essa máquina, ela é uma máquina, ela não é humana. Esse pontinho humano, ele é nosso. Ele é meu, ele é seu, ele é da Capemisa, ele é do trabalho das organizações que estão aqui. Então, trazer isso, pontuar isso de forma assim absurda é o que a gente quer também, tá? É dizer que a gente pode humanizar espaços, deve humanizar espaços cada vez mais, e esse é um espaço que precisa ser cotidianamente humanizado. Então, se a gente puder contribuir de alguma forma para que isso amplie e para a gente conseguir combater a quantidade de estereótipo, a quantidade de racismo, a quantidade de homofobia, a quantidade de todos esses problemas que acontecem nessas comunidades, isso já vai ser um avanço que nem sei dizer o tamanho. Então, é uma coisa pequenininha nossa, para as nossas irmãs da Capemisa, né? E que elas estão conosco desde quando, há mais de 10 anos, a Ariadne entrou na MSK. Então, esse circuito é um circuito muito bonito, muito, e eu gostaria de deixar isso muito claro. Né? Nós somos um pouco criação da Capemisa, e a Capemisa, com certeza, hoje recebe um pouco do respeito, do carinho, do amor que não só a MSK tem, mas como essas pessoas que hoje já conseguem compreender isso e dar essa devolutiva com muito amor. Então, é só um muito obrigado enorme, ou como diríamos internamente na Mailê, na Stumengue a todos. Muito obrigada a todos vocês. Muito bom, Elisa. A gente aqui da Capemisa, né, Social, quem agradece todo esse tempo, né, todos esses anos de parceria e essa contribuição, né, do fortalecimento das OSCs. É muito importante mesmo. A Roberta, por favor, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Eu acho que também não é uma pergunta direta, mas eu queria aproveitar e dizer que eu gostei bastante, muito proveitoso, muito interessante. É possível ver o quanto a Ariadna e o Bruno têm conhecimento das ferramentas. Eu já conheci o Chat GPT, mas de uma forma, confesso que muito caseira,
né? E porque eu trabalho com relatórios diariamente, ele me ajuda muito em revisão de muitas coisas e assim por diante. Enquanto aí o Bruno, a Ariadna dava a receita, eu fui fazendo testes. E eu coloquei até aqui no chat, né? Testes assim no desconectado mesmo. E mesmo no desconectado já funciona bem. Já te traz conteúdos, já te traz norteadores, já consegue montar ali para você uma coisa bem básica. Agora, se você precisa de algo bem mais potente, né? Aí, então, essas versões que vocês trouxeram é muito interessante. Me ajuda muito no meu dia a dia. Coloquei ali um exemplo de uma apresentação e trouxe tudo que eu precisava para poder fazer a apresentação e depois só falar mesmo. Então, eu quero agradecer a oportunidade de poder desenvolver um pouco mais e sugiro que continue o percurso formativo. Dá para ver que vocês têm tanto conhecimento que às vezes não é possível deixar todos eles assim nesse curto espaço de tempo, né? Porque a IA ainda é uma novidade muito grande no terceiro setor. Eu atuo numa instituição grande, média, mas grande, em vista de outras entidades que são menores, são pequenas, e atuam de uma forma, às vezes, também caseira, né? Então, ajuda muito no dia a dia, e não só no terceiro setor, porque no setor privado aí todo mundo praticamente já é o ABCD, né, de todo mundo, assim. E obrigada, quero deixar aí meu agradecimento e, por favor, continue. Muito bom. Obrigada, Roberta. Conta com a gente. E eu acho que é isso mesmo que você falou. Eu acho que é possível para todo mundo. A nossa ideia é fazer mais módulos. Eu falei, quando a gente puxou, né? Como a gente não tinha muito conhecimento aí da base, né? A gente entende que muita gente conhece o ChatGPT, mas não conhece todas as funcionalidades dele. A nossa ideia era trazer esse módulo mais básico mesmo, mas ainda assim com algumas coisas aprofundadas. Tem, como eu falei, tem um universo de coisas para navegar aí, e fluxos de automação e tal, que é uma expertise nossa também. Mas você tem razão, no setor privado, né, que são marcas que a gente já trabalhou em Colab, já é algo natural. Eles já têm o chat GPT deles, totalmente personalizado porque eles precisam, e principalmente nessa área do marketing, que é a nossa grande expertise aí de marcas grandes. Então, isso já é muito colocado. E no terceiro setor, algumas iniciativas já existem, né? A OpenAI mesmo, elas têm, a MSK faz parte, né, um conselho de non-profits, né? Então, OpenAI for Non-Profits, a gente já está nesse grupo onde a gente conversa do que pode ser utilizado, e fora do Brasil e dos Estados Unidos está sendo muito mitigada essa palavra deles aí, da OpenAI lá dentro, né? E tem esse momento também, né, político, muita coisa acontecendo, e por isso que a gente fala muito da revisão. Eu queria muito bater nessa tecla. Isso com certeza vai piorar muito, assim, nas próximas eleições e tudo mais. Então, a gente precisa dominar essas ferramentas para a gente ficar muito atento, sabe? As coisas tendem a ficar, porque é o que o Bruno falou. Quando a gente usa isso para o bem, a gente consegue ter uma segurança. Se a gente usa isso para o mal, a coisa tende a piorar, e isso vai acabar acontecendo. Então, muito obrigada, a gente fica muito feliz que vocês gostaram. A gente, independente de trabalho, voluntariado, a gente ama fazer isso, que é passar conhecimento, é o que a Elisa falou, a gente democratizar todo esse uso, sabe? E humanizar isso, trazer para quem, para a ponta mesmo, quem não consegue chegar nesse acesso. E somando de forma bem rápida com o que a Roberta falou, primeiramente, não só agradecer você, Roberta, todo mundo aí, pela paciência, por entender, e desculpa qualquer coisa também, se a gente falou muito rápido, ou se alguma coisa ali travou. É a internet, né? Ainda vamos ter uma inteligência artificial dentro do modem ali, para pelo menos dar uma instrução, ó, se cair ali, faça isso. E assim, você falou uma coisa muito legal, né, que eu acho que esse é o propósito, do tipo assim, todo mundo conhece o ChatGPT. Hoje, todo mundo conhece muita coisa, estamos dentro de um universo com infinitas possibilidades, e o mais difícil é ser simples ali, é buscar o simples dentro disso, né? Quando a gente domina esse simples, é ali que a gente consegue realmente fazer coisas magníficas. Então, são esses pequenos ajustes ali da receita de bolo e usando, né? É isso que torna a coisa gostosa de fazer. E uma coisa também é muito legal também estar tendo essa oportunidade de propagar um pouco desse conhecimento, porque foi o que a Ari falou, assim, internamente aqui a gente faz algumas previsões que
vamos passar aí nessas eleições ali, por um período bem perturbador ali, e não só questão política, muitas pessoas realmente estão usando a inteligência artificial e vão começar a usar, estão planejando usar para algo bem ruim. Então é muito legal e muito importante, de extrema importância, todos nós aqui estarmos conscientes disso, de poder identificar ali o que é o que. Então é muito satisfatório e muito prazeroso e uma satisfação mesmo de estar falando isso com vocês. E falando de um próximo módulo assim, só de forma para encerrar também a minha fala aqui, é que eu não vejo a hora para mim, né, que sou designer, de fazer a parte mais legal, que é começar a gerar vídeo, criar imagem, botar as coisas para brilhar, né? Então, isso é bem bacana também. Acho que vocês vão gostar bastante. Muito obrigado, viu, pessoal? Precisar também, estamos aí ao dispor sempre. Muito bom. Júlio, pode falar, Júlio. Acho que ele falou aqui no chat. Chat foi. Se Raimunda Carvalho quiser falar, fique à vontade. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria também de começar agradecendo, né? Agradecendo a Capenisa, agradecendo a Beatriz, e dizer para o pessoal, o Bruno e a Ariadne, que o primeiro contato que eu tive com... Eu tenho 62 anos, então minha geração se assusta com essas coisas. O primeiro contato que eu tive com a IA, eu não nego, eu senti medo. Nesse mundo doido nosso, eu senti medo. Mas quando eu encontro pessoas assim, do bem, praticando o que eu chamo eucaristia, que é repartir o pão, repartir o conhecimento, repartir um pouco do que se tem, eu me sinto bem mais calma, meu medo diminui e eu acho que vai dar tudo certo, isso vai chegar para nos ajudar. Mas eu tenho também uma pergunta. Nós somos bombardeados todos os dias com propaganda de cursos, tomar cursos para IA. Vocês recomendam ou não recomendam? Eu acho que, Raimunda, isso vai muito, o Bruno até pode falar da parte mais técnica, do que você precisa, sabe? É uma análise muito pessoal ali, profissional do momento da tua organização, né? Sempre quando, assim como a gente vê aí essa questão das fake news, também tem muitos fake cursos. Então, a gente precisa entender muito bem quem que é essa pessoa que está dando esse curso, qual é a expertise dela, em que lugar ali ela navega dentro desse meio profissional, desse curso que aparece para você no anúncio que você está buscando. E aí, já complementando também a pergunta do Júlio, eu e o Bruno, a gente é do marketing, né? De formação publicitária. Então, tudo isso que chega nos anúncios, isso é nativo do nosso dia a dia, né? Independente da minha atuação dentro da MSK, eu tenho uma atuação muito forte de estratégia de marketing. Então, eu tenho uma especialização em neuromarketing, que eu sei exatamente quais são os gatilhos do cérebro humano para que ele compre aquilo. E dependendo da como a forma é feita, eu posso vender. Eu tinha um amigo que falava literalmente isso de trabalho, que ele falava com o apelo certo do marketing, você vende até cocô enlatado. Então, e dentro da internet. Então, a gente precisa muito bem analisar se é só uma lata bonita e se dentro dela tem cocô, literalmente. Então, assim, tudo vai muito da tua análise. Não é que todos os cursos não são válidos, mas é muito interessante colocar o que o Bruno falou de... Hoje em dia, na internet, todo mundo é especialista de tudo, mas a gente precisa tomar muito cuidado. Então, analisar o currículo dessa pessoa, analisar a temática do curso. Hoje em dia, até esses cursos de Hotmart, você tem acesso aos módulos, o que contém lá dentro. Isso vai ser útil para você? Esse conhecimento vai ser útil para a tua organização? Então, eu acho que vem muito desse lugar, assim, não acabar que falar que os cursos não prestam, mas é muito do que presta para você, da tua avaliação. Então, essa é a nossa recomendação. E respondendo a pergunta do Júlio que ele fez aqui no chat, né, como que foi adaptar esse começo para a empresa, foi muito natural, porque é isso, né, a gente começou dentro da MSK, como nosso primeiro laboratório ali de teste, dentro da necessidade deles, que era uma coisa de vivência do dia a dia, e a gente começou a estudar muito sobre, né,
o Bruno já tinha essa vivência de experiência do usuário, da parte de tecnologia, das empresas, e eu já tinha essa vivência de marcas grandes, como a gente colocou no slide, que a gente já trabalhou diretamente no marketing delas, e a gente começou a perceber esses gargalos que tinham dentro dessas empresas e como que a IA poderia preencher isso com um recurso, às vezes, menor, né, com orçamentos menores, como que a gente conseguia adaptar. E aí a conversa evoluiu, né, e no terceiro setor, como a Roberta mesmo usou, e é uma realidade, isso é muito novo. Não existe ainda esse movimento, essa criação de coletivo, pelo menos no Brasil, isso ainda é muito recente, as pessoas têm muito medo. Então, como que a gente conseguia humanizar isso? A Nexus nasce daí, de buscar respostas para perguntas que antes não tinham resposta, e como que a IA pode respondê-las de uma forma humanizada, acessível e democrática. Então, eu acho que o nosso grande propósito é esse, é conseguir democratizar e humanizar e conscientizar para o que vai vir, sabe? A gente se alimenta disso diariamente, literalmente, tá? Diariamente a gente monitora, todos os dias surgem IAs novas e a gente tem esse acesso para testar, falar, isso aqui não presta, isso aqui vai querer roubar nossos dados, isso aqui tem cunho político. Então, isso é monitorado por nós diariamente. Então, a gente surge nesse momento da inovação e também já olhando para o futuro, né? Do que pode melhorar e do que pode piorar. Mais alguém, gente, que deseja fazer uma pergunta? Aproveita esse momento, certo? O Roque levantou a mão. Fique à vontade, Roque. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, quero pedir desculpas a vocês, é que eu não tinha recebido o link, e aí eu tive que mandar um e-mail para a presidência, e o e-mail veio há pouco a resposta, eu tentei de todas as maneiras, não consegui entrar. A minha dúvida, agora eles mandaram o link, a minha dúvida é possível que tenha sido gravada a aula, porque é algo importante, especialmente nós, aí, eu da minha idade, né? Poder aprender com quem já anda no caminho, porque caminho se faz caminhando, né? Mas quando a gente caminha com quem está no caminho, conhecendo onde andar, fica mais fácil. Então, se puderem passar, eu agradeço. E desde já, desculpa mais uma vez, e se houver outro momento, comunique, por favor, que eu gostaria de pegar desde o princípio. Obrigado. Ok. Lá no nosso chat tem uma lista de presença. É só você assinar a lista de presença para receber a gravação do percurso. Vou encaminhar aqui para você, tá certo? Perfeito. Muitíssimo obrigado. Pronto. Caio, fique à vontade, seu Caio. Boa tarde a todos, a todas. Estou aqui observando esse percurso muito importante. Como o nosso amigo aí, Roque, falou sobre a idade, é uma coisa nova para nós. É um pouco assim difícil de estar dominando, mas a gente também tem na nossa equipe pessoas mais jovens que gostam da tecnologia e aí vai empoderando e vai entendendo e vai desenvolvendo algumas ações e usando essas ferramentas. Mas queremos ainda agradecer a Capemisa pela essa preocupação, para essa capacitação das instituições parceiras, a gente está antenado nas coisas que estão acontecendo no país e no meio social. Aí tem que agradecer a vocês aí também, que estão participando, trazendo o conhecimento, o companheiro está aí trazendo esse fortalecimento para não só para mim, mas... E é isso aí. E estamos sempre aqui para poder nos empoderar mais capacitações, para a gente estar podendo atender melhor a nossas comunidades e fortalecendo as pessoas que nos procuram. Um abraço, e forte abraço a todos vocês. Um abraço, seu Caio. Alguém mais, gente? O Chico, pode falar, Chico, fique à vontade. Boa tarde, obrigado pela explanação, vocês dois são excelentes na área. Mas eu, pessoal, também estou com 60 anos, mas o pessoal quer tudo novo para todo mundo. Então, o IA também é uma coisa nova para todo mundo, também para os jovens, né? Isso não deve nos assustar. Eu acho que a gente
tem também essa capacidade de se reinventar. E nós que passamos dos 60, eu acho que a maturidade também nos ajuda a acompanhar também com facilidade essa mudança. Agora, a minha pergunta nós estamos querendo fazer um vídeo institucional. Nós temos 37 anos, completando agora sábado, no próximo sábado, 37 anos de instituição, e trabalhamos com acolhimento de criança e adolescente, e vocês sabem que temos a questão de imagem, a gente não pode publicizar a imagem de crianças e adolescentes em acolhimento, e isso é muito justo por uma questão de prevenção e de proteção. Eu gostei muito do vídeo que vocês passaram logo no início. Vocês acham que ficaria legal a gente fazer um vídeo institucional, né, com a história da gente, mas com essas crianças que não são verdadeiras, que são da verdade da criação do IA? Ficava legal um vídeo nesse nível da nossa instituição? Com certeza, Chico, super funciona. Inclusive, na MSK a gente prefere usar IA porque a gente também não pode publicizar a imagem de algumas crianças que passam pelo nosso atendimento. Então, tem essa questão jurídica e a gente também tem a questão cultural aqui interna das comunidades que são atendidas. Então, algumas delas também não podem ser publicizadas, né? Então, faz total sentido. Eu ia fazer esse remark final aí, então fiquem à vontade, eu vou deixar o e-mail aqui no chat também. Procura a gente para ver o que a gente consegue auxiliar vocês de construir, tá? Tem o telefone, tem o e-mail, podem mandar uma mensagem e a gente constrói, mas faz total sentido, tá? A gente passa por isso também dentro da MSK. E uma coisa aqui que eu acho legal, assim, respondendo vocês, que realmente, né, é uma coisa muito nova, é um trem ali que está em movimento, mas, assim, uma coisa, né, que hoje a gente estava falando num mundo, num universo muito imediatista, né? As pessoas mais jovens, elas se perdem muito em distrações, então, muita rede social, excesso de estímulos, né? Já os mais velhos, eles costumam usar IA com muito mais intenção, com menos pressa. Então, isso vai gerar um resultado muito mais profundo, muito mais útil. Então, especialmente em áreas tipo assim, de aprendizado, saúde, organização. Tem a parte também de toda a bagagem de vida, né? Então você tem um senso crítico muito mais apurado, né? Então você tem uma facilidade muito maior ali para discernir o que é útil e verdadeiro do que simplesmente aceitar tudo que a IA responde. Você vai, opa, peraí, pô, já passei por muita coisa aqui, isso aqui não faz sentido, né? E uma outra coisa também é a clareza dos objetivos. Então, por exemplo, vejo muitos jovens que ainda estão explorando, tentando alguma coisa. As pessoas mais velhas, elas costumam saber, né, exatamente o que querem, ou o que elas querem saber ou querem resolver. Então, isso torna a pergunta, falando de questão da inteligência artificial, o que ela recebe, isso torna a pergunta muito mais direta e o uso da IA é muito mais prático e eficaz. Então, por exemplo, acho que eu dei o exemplo da receita do bolo. Então, ao invés de eu pedir, por exemplo, me diga algo interessante, eu posso falar assim, quero entender como cuidar melhor da minha saúde. Então, a sua experiência, a sua vivência ali, você vai ter muito mais foco, muito mais intenção. Então, é a sabedoria para aplicar o conhecimento. Então, é questão de realmente pensar ali e tomar as decisões com sabedoria e, com certeza, a IA vai te retribuir de uma forma muito maior e muito mais assertiva do que simplesmente alguém com pressa ou alguém jovial ali que está descobrindo a vida e só porque sabe mexer no celular ou joga muito videogame, acha que a IA é isso, mas não é. Foi o que vocês falaram, a IA é para todos, tudo na vida tem uma curva de aprendizado, é só realmente testar e ir sem medo, assim, apreciar a jornada, né? Acho que é isso, confiar no processo. Vai chegar, para todo mundo vai ficar bom nisso. Pode ter, acredito muito nisso. Contem com a gente se precisar de alguma coisa, qualquer dúvida também. Tamo junto. Queria agradecer a Bia também, a Capemisa. E é isso. Buscar ali coisas complexas, buscar coisas simples dentro de um universo tão complexo. Nós sabemos o caminho, como seres humanos. É isso mesmo, Elisa. 60, estamos novos, é o novo 50. Bom, desde já eu quero agradecer ao Bruno, à Ariadne e, claro, a nossa... Cadê ela, gente, que estava aqui agora?
Nestante também da MSK, a Elisa. Eu agradeço vocês, né, por esse momento de partilha, pelo tempo disponibilizado e por todo o apoio, né, que tem dado tanto a Capemisa quanto também as nossas parceiras. Bom, temos mais um tempinho. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Não? Olha, eu vejo aqui que existem muitos elogios no chat, né? A Norma, ela falou assim, Bruno, e é isso que me preocupa. Esses jovens fazendo uso dessas ferramentas sem base de conhecimento se tornarem dependentes, não pensantes, não críticos, enfim. É o que falo para os meus alunos. Usem com sabedoria. É isso mesmo, Norma. Muito, muito sábia você. O Júlio ele falou que concorda totalmente com o Bruno. Né? Ele disse que há uma infinidade de maneiras para utilizar a IA ao seu favor e não apenas como ferramenta de trabalho, mas também para o meio social. É isso mesmo, Júlio. Temos o Júlio César, ele foi bem prático quando ele falou que foi muito inspirador, né? Ver como a equipe, né, da MSK conecta o trabalho de o I e como é que fala? O X ou o X? Bom, vocês entenderam. E o X, com propósito o X e o X é tudo. É data livre, é tudo. Isso. Às vezes eu escutei, fala o Bruno, fala o André, é tudo. É UX, experiência do usuário. Entendi. Então, ele disse que a maneira como apresentou o uso do design alinhado ao chat GPT mostrou o quanto a tecnologia pode ser uma aliada poderosa para ampliar o impacto das ONGs, tornando suas ações mais acessíveis, funcionais e centradas nas pessoas. É isso mesmo, gente. Aqui mesmo eu falo por mim, eu uso bastante, principalmente o chat GPT, ele me ajuda muito, né, na construção de algumas documentações, ele me ajuda muito em algumas escritas, é muito bacana, mas é isso, tem que usar com sabedoria, a gente não pode ser dependente, não, jamais. Mais alguma coisa, gente? Temos 10 minutos. Alguém? Alguma dúvida? Esse é o momento. Depois daqui, só lá para frente, quando a gente fizer o segundo módulo. Acho que, então, só para também complementar aqui, assim, a Yala ela é só um espelho, né? Por isso que eu falo para as pessoas não se preocuparem, porém, acho que o que a Norma falou aqui é essencial, que a Yala é um espelho, então se o usuário dela for raso, o uso vai ser raso. Mas se ele for curioso, ou o usuário, a pessoa usuária, né, for curiosa, criteriosa, tiver sabedoria ali, a Yala pode ser uma ponte, e não pode, ela vai ser uma ponte para um novo tipo de conhecimento. E esse alerta que você disse, né, para os seus alunos e tudo mais, esse alerta faz toda a diferença, porque não é assim, as pessoas acreditam, né, que o problema está na ferramenta. Eu acredito que o problema não está na ferramenta, e sim como ela é usada. Então, acho que o seu papel como educadora é mais essencial do que nunca, assim, ensinar os alunos a fazerem boas perguntas, interpretar com muito senso crítico, buscarem sentido nas coisas que aprendem, e é isso, assim, acho que continue falando isso para os seus alunos, e eu tenho certeza que eles vão lembrar. E realmente vamos chegar ali num ponto da inteligência artificial que tudo isso vai fazer diferença. Porque é isso, ela é um espelho. Então, se o usuário for raso, o uso vai ser raso. E, enfim, é isso. Beleza. Elizabeth da MSK levantou a mão. Fique à vontade. Olá, boa tarde. Meu nome é Elizabeth, faço parte da AMSK. E, além de dar parabéns, já que tem tempinho, eu quero só pedir ao vivo e a cores, até para que fique gravado, novos módulos, novos encontros com a Ariadne e com o Bruno.
foi perfeito, parabéns pelo trabalho. E aí, já que sobrou o tempo, eu faço esse pedido aqui ao vivo, que aí já vai ficar gravado também. Um beijo, muito agradecida pela participação. A propósito, Beatriz, posso falar? Pode, fique à vontade, Chico. De Palmares novamente. Eu ia dizer justamente o que a Elizabeth está colocando. Eu acho que se a gente tivesse a oportunidade de ter uma oficina, porque, claro, hoje trouxe toda essa questão de muita informação para nós, super importante. Mas se a gente conseguisse, né, daqui para frente, fazer uma oficina em que a gente pudesse estar fazendo exercícios de como a gente entende, como a gente está usando a IA, e como eles podiam estar nos orientando, eu acho que a gente poderia estar, inclusive, saindo numa oficina, talvez com o material pronto, ou na área de rádio, ou na área de mídia. Eu acho que seria bastante interessante. Eu acho que a gente avançaria muito, porque, de fato, Beatriz, eu também estou usando, começando a me apropriar mais da inteligência artificial, e me ajuda muito, eu ganho muito tempo, mas o que o Bruno coloca é muito verdade. Se eu não tenho boas perguntas, se eu não alimento com algumas questões muito boas, vai sair também um material muito raso, muito fraco. Então, assim, foi muito bom hoje nos orientar e abrir esse leque para nós. Se a gente conseguisse fazer uma oficina, 2 horas de oficina, e dando para nós tarefas e a gente voltando com resultados, eu acho que seria muito, muito rico essa experiência. Quem sabe a Capemisa nos oferece essa oportunidade. Muito bom, Chico. Gostei da ideia de ser uma oficina, né? Seria algo prático, né? Mais rápido até mesmo para aprender de uma forma mais prática, mais rápida. Muito bom, Chico. Pode deixar que eu vou passar a sua solicitação, a de Elizabeth, de várias outras pessoas que solicitaram aqui para a nossa equipe, tá bom? Vou passar sim, com certeza. Aí vamos nos reunir aí com a Ariadne, com o Bruno direitinho. Então, gente, eu agradeço muito por esse momento de partilha, por esse momento, né, de conhecimento. Eu agradeço a todos vocês que puderam estar aqui presente. Por favor, não deixem de assinar a lista de presença. Só vai receber a certificação e a gravação quem assinar a lista de presença. Depois não venha no meu WhatsApp falar que não viu. Olhe lá, hein? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Vocês têm os nossos contatos. Se não tiver, eu vou colocar aqui agora o contato da Capemisa Social no chat. A Elisa, ela deixou o e-mail dela, não foi, Elisa? Aqui, mas vocês podem acessar o Instagram, tá? É só colocar lá, MSK Brasil, está disponível também para vocês. O e-mail foi da Ariadne, Beatriz. Ela já deixou, tá? Já deixou aí, mas é tranquilo. O mesmo e-mail dela, é só tirar a Ariadne e colocar a Elisa, vai chegar na MSK. Correto, desculpa. É Elisa. É Ariadne, desculpa, Ariadne. Pronto, gente, olha só o contato da Capemisa Social. Esse que eu estou passando aqui para vocês é da filial aqui de Salvador, mas a gente se conecta com a nossa sede também do Rio. Um grande beijo, um abraço para todo mundo, tá? Valeu, tchauzinho, pessoal. Gente. Muito obrigado, gratidão. Valeu. Uma boa tarde a todos. Obrigado e espero a oficina para a gente poder fazer a prática. Um abraço para vocês. Vamos nessa. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Obrigado.